Opa, então, nesse vídeo mais uma questão de estática aqui para o canal. E antes de começar esse vídeo, eu quero avisar o que eu sempre aviso nesse vídeo, nesses vídeos que eu faço, é que se você quer chegar na sua prova com mais conhecimento, se inscreve aqui no canal, beleza? Bora lá, a questão de hoje, 7.1 do livro do Hibbeler, diz assim: determine as forças normal e cortante e o momento fletor no ponto C da viga em balanço. Essa questão parece com aquela exemplo 7.2, mas é diferente, tá? A gente tem a viga, que aqui está parafusada. E a diferença é que aqui nessa viga agora, a força distribuída está para o outro lado. Acho que eu fiz o triângulo grande demais. A força distribuída, no exemplo lá, ela estava começando aqui e vindo para cá, né? Então, isso altera tudo. Enfim, no meio dela tem o ponto C, que é onde vai pedir para a gente cortar. Aqui L sobre 2, aqui mais L sobre 2 e a altura W0, certo? Beleza. É, Agora, antes de você começar, você fazer o corte, você tem que encontrar as reações de apoio aqui na parede. Porque para essa questão você vai precisar usar esse lado. Claro, se você quiser cortar e usar o lado de cá, você vai ter que utilizar as forças de um triângulo mais a de um retângulo, tá? Para encontrar. Mas no geral tem que dar o mesmo resultado do que eu vou encontrar aqui, certo? Então bora lá, ó. Eu vou fazer pelo lado de cá, então eu preciso encontrar as reações de apoio em A. Então eu tenho AX, tem uma regra que diz se a seta está para a direita, nesse caso, nesses exemplos aqui, seta para a direita é a y para cima, perdão. Vixe. X para a direita, y desce. X para a esquerda, y sobe, tá? Como que você lembra dessa regra? DD, direita, desce, esquerda vai subir. Direita é a seta, então a seta está indo para a direita, então a outra seta ela vai descer. Nesse caso, a seta está indo para a esquerda, então a seta do AY sobe. E o momento sempre para cima. Beleza? Fechou. Bora descobrir então quem é a X, somatório de forças em X, só tem a X, então a X igual a zero. Somatório de forças em Y, a gente tem a Y que está para cima, e aqui era menos, né? Só que menos a X igual a zero é a mesma coisa que a X igual a zero. Beleza, tem a Y e tem a nossa força distribuída. Como que a gente calcula a força distribuída quando é um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A base é L, né? L sobre 2 mais L sobre 2 dá L. Então, L vezes a altura, que é W0, dividido por 2. Pronto, já encontramos aqui. Como ela está para baixo, é negativo. Menos W0L dividido por 2, certo? Isso é igual a zero. Passo W0L dividido por 2 para o outro lado, vamos ter que a y é igual a W0L dividido por 2. Beleza? Próximo momento, né? A gente tem aqui o MA. O momento, somatório de momento em A, quando a tendência de giro é no sentido anti-horário, vai ser igual ao próprio MA. Já cansei de explicar isso aqui nesses vídeos, né? Então não vou nem explicar. A outra coisa, aqui está no sentido anti-horário e esse daqui está no sentido horário. Então é menos MA. Talvez não dê espaço aqui não. Ou dá. A única força que tem que não está no ponto A é essa força distribuída, que é W0L sobre 2. Aonde que a gente coloca em um triângulo? A gente coloca ela em 1/3 do lado maior, certo? Então, se eu tenho aqui o triângulo que mede L,
Um terço é L sobre 3, né? E você não, se você colocar L sobre 3, ele vai estar aqui, porque L a gente está fazendo a partir do ponto A. Se a gente colocar no 2L sobre 3, é exatamente essa distância, tá? Lembrando que momento é igual a força vezes distância. Então, a distância da força que está aqui, ó, a um terço do lado maior, beleza? L sobre 3. Ficou muito bom na câmera, não? Deixa eu fazer um pouco maior aqui. Certo. Então, tá L sobre 3. A distância vai ser 2L sobre 3. Então, aqui a gente coloca, ó, sentido de giro. Horário, se é horário, é negativo. Menos W0L sobre 2 vezes 2L sobre 3. Isso é igual a zero. Certo? Passo o MA para o outro lado, a gente vai ter que MA é igual a menos W0L vezes 2L fica 2W0L ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6. Beleza. Encontramos então nossos valores. Bora anotar aqui no canto para a gente apagar o resto do quadro que a gente vai utilizar. AX igual a zero, AY igual a W0L dividido por 2. E o momento em A é igual a menos 2W0L ao quadrado sobre 6. Beleza. Vocês não precisam visualizar tão bem aqui não, porque eu consigo ver, então para mim é o que importa. Porque a gente vai utilizar esses valores aqui. Beleza. Agora é a hora que a gente faz o nosso corte na peça, tá? Você deve estar pensando, mas essa força aqui ela não ficou para a direita, então a gente tem que usar o lado da direita? Não, porque se você faz o corte, essa força inteira aqui, ela mantém, né? Essa força aqui ela é só um parâmetro para a gente utilizar como critério de conta, mas a força inteira ela está sendo aplicada no objeto inteiro. Então, quando você fizer o corte, ó, aqui, ó, os parafusos, tá? Quando você fizer o corte aqui em C, ela vai ter realmente uma força normal em C, direita desce, e o somatório de momento, e o somatório não, né? Só o momento em C aqui, e aqui a gente chama de VC, certo? Aqui tem a força distribuída, ficou meio feio aqui, mas dá para a gente entender, certo? Beleza. Essa altura aqui a gente vai ter que achar fazendo semelhança de triângulos, que é simples, né? Se o triângulo maior, olha só, o que diz a semelhança de triângulos? Se a gente tem um triângulo que a gente sabe a base e a altura, e a gente tem outro triângulo com os mesmos ângulos, esse ângulo é o mesmo que esse é o mesmo que esse, e esse aqui é igual para os dois. Se a gente sabe a altura desse e a base desse, e desse daqui a gente só sabe a base, ou a gente só sabe a altura, a gente consegue descobrir o outro fazendo semelhança de triângulos, que é o seguinte: altura dividido pela base do maior, ou do que você sabe, né? É igual a base do outro, que é o que a gente quer descobrir, dividido pela altura do outro, que é o que a gente quer descobrir, dividido pela base, que é L sobre 2. Isso daqui a gente pode inverter, né? Joga para cima e inverte, fica 2L. Se eu passar o L para o outro lado, eu tiro. E aí fica então, e eu passando 2 dividindo, fica que essa altura aqui é igual a W0
dividido por 2. Beleza? Então, achamos a altura desse triângulo menor, a altura do triângulo menor, tá certo? Que é W0 dividido por 2. Ok? Beleza. O que mais que a gente pode descobrir? Quanto que vale a força aplicada ali pela força distribuída, né? Pelo W02. Vai ser novamente base vezes altura, dividido por 2. Então, nós temos W0 dividido por 2, vezes a base, que é L sobre 2 agora, vezes 1 sobre 2, tá? Que é um triângulo. Então, vai ficar W0L dividido por 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certo? Beleza. Então, nós sabemos aqui quanto vale a força distribuída. Beleza. Próximo passo, somatório de forças. Então, mesma coisa que a gente fez na estante para o triângulo maior. Somatório de forças em X só tem NC, porque AX é igual a zero. Então, NC é igual a AX, né? Que seria a força em A aqui, só que ela não existe. A força daqui sobe. E o momento, que a gente já descobriu o momento em A também. Então, NC é igual a zero. Somatório de forças em Y vai ser AY, que a gente sabe, ó, AY sobe, né? Então, W0L sobre 2. Beleza? Menos VC e menos a força distribuída ali. A força distribuída deu W0L sobre 8. Então, menos W0L sobre 8. Isso é igual a zero. Então, passo VC para o outro lado, vai ficar que VC é igual. Aqui eu tenho que multiplicar por 4, né? Então, 4 aqui, 4 aqui. 4 menos... perdão. Aqui fica 8. Que eu multipliquei 2 por 4, né? Então, 8 e 4. 4 menos 1, 3. O sinal permanece positivo. Então, 3W0L dividido por 8. Beleza? É o valor de VC. Deixa eu colocar aqui no canto, ó. Porque eu não quero apagar isso daqui. Eu vou apagar só isso daqui, ó. Que esse valor é o valor da força. Então, não vou apagar, não. Deixa aqui no canto. Bora lá. Agora, para finalizar, somatório de momento. Porque a gente já descobriu a força normal, a força cortante. Só falta o momento fletor no ponto C. Então, momento em C com a força positiva, o momento positivo em sentido anti-horário. A gente tem MC, que está sentido anti-horário, então é positivo. Que mais? A gente tem MA, que está no sentido horário, então menos MA. Só que MA já é negativo, então fica mais 2 vezes W0 vezes L dividido por 6, tá? E como é momento, você não multiplica por distância, beleza? Bora lá. Quais as forças que temos aqui? É W0L sobre 8. Então, tá para baixo, ó. Para baixo, gira no sentido horário. Deixa eu explicar isso, né? Como é que isso daqui tá para baixo? Olha só. Se eu tô calculando o momento... eu fiz errado ainda. Se eu tô calculando o momento em C, eu seguro como se eu estivesse segurando a peça aqui, ó, em C. E a minha força distribuída tá para baixo. Então ela gira no sentido anti-horário. Por isso que eu falei que eu errei. Se ela gira no sentido anti-horário, ela é positiva. Mas, então, W0L, eu vou colocar até aqui para baixo, ó. Mais W0L sobre 8
vezes a distância dessa força para o ponto C. A distância dela para o ponto C é de quanto? A gente tinha que aqui era L sobre 2, né? E a gente sabe que ela pega 1/3. Se pega 1/3 de L sobre 2, fica L sobre 6. Então, essa distância aqui é L sobre 6, certo? Vezes L sobre 6. Tem mais qual força? Tem a Y. Não tem a Y? Que é W0L sobre 2. Tá aqui no canto, ó. Tem a Y, tá? Só não tem a X. Mas a gente tá calculando o momento em C. Então, a conta. Deixa eu apagar agora esse daqui, porque a gente não precisa mais usar. E bora lá. A Y faz uma força para cima. Para cima gira no sentido horário, então é negativo. Menos W0L dividido por 2 vezes a distância. A distância total é L sobre 2. Isso tudo tem que ser igual a zero. Beleza, bora ver aqui o que eu posso fazer. Bora fazer as multiplicações primeiro, né? W0L dividido por 8 vezes L sobre 6 vai ficar vou repetir a parte de cima, tá? MC mais 2W0L dividido por 6. Aqui mais W0L ao quadrado dividido por 8 vezes 6, 48. Beleza? E aqui agora menos, tá ficando sem espaço esse quadro. Posso apagar esse desenho maior, né? Vocês me permitem? Não permite? Aí você me quebra. Beleza, bora passar isso daqui pra cá, pra cima, né? Ó, repetindo. MC mais 2W0L dividido por 6, que é a mesma coisa que 1 sobre 3, tá? Vocês concordam comigo aqui, né? Então, vou apagar aqui e colocar só 1 sobre 3. Mais W0L ao quadrado dividido por 48 menos W0L vezes L da W0L ao quadrado dividido por 4. Isso é igual a zero. Bora lá. Para chegar no 48, tem que ser 4 vezes 12, né? Então, eu posso colocar aqui assim, ó. 12 e aqui 48. Certo? E aqui, para chegar em 48, agora complicou um pouco aqui. Vai ser 48 dividido por 3, 16. Então, 16 aqui, 48. Certo? Beleza. Bora lá. 16 mais 1, 17. 17 menos 12 dá 5, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, MC, positivo ou negativo? Positivo, né? Mais 5W0L ao quadrado dividido por 48 igual a zero. Passando para o outro lado, vai ficar então que MC é igual a menos 5W0L ao quadrado dividido por 48. Beleza? Bora conferir no final do livro para ver o resultado. Espera aí, desce mais um pouco aqui. 4, 5, 6, capítulo 7. Questão 7.1. NC igual a zero. NC igual a zero. VC igual a 3W0L sobre 8. VC igual a 3W0L sobre 8. E MC igual a menos 5,48 vezes W0L ao quadrado. Menos 5 vezes W0L ao quadrado sobre 48. Beleza?
Bom, eu espero que você tenha aprendido e que você chegue na sua prova com mais conhecimento por conta do meu vídeo, beleza? É isso e até o próximo.